Pessoal, bom dia a todos novamente, tá? Aqui quem está falando é Anderson Ferreira, eu sou o gestor da área de confiabilidade da Incopel, né, da parte de serviços. Nós temos algumas outras pessoas na equipe que estão no auxílio aqui, que é o Carlos Leandro, o João Atílio, o Pablo Luan e a Beatriz Moraes, tá? A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer vocês, né, pela presença de vocês aqui. E o pessoal pediu para mandar um recado para vocês. Nós precisamos que todos que estiverem participando da apresentação estejam enviando um e-mail, um ok no e-mail para beatrizmoraes@gtx.com.br para vocês poderem participar do sorteio do brinde depois, tá? Então, vou começar a apresentação, vocês já estão esperando um pouquinho. E eu vou conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar para a gente por e-mail depois também, que a gente vai estar respondendo para vocês, tá joia? Obrigado, hein? Mais uma coisa, né? Eu peço para todo mundo que entrar na apresentação, se puder desligar o microfone e a câmera, para não dar nenhuma interferência na hora que estiver fazendo a transmissão para vocês, tá? Então vamos lá. A Incopel, ela faz parte do grupo GTXZ. É um grupo forte, um grupo antigo, que teve início em 95, com uma empresa de Triex Locadora, de locação e venda de máquinas, da linha amarela. Também tem a parte da Triex Assistência Técnica, que faz manutenção em transmissões, também da linha amarela. E, por último, a última empresa que entrou no grupo foi a Incopel Rolamentos, que são peças de reposição e rolamentos, né? Hoje nós vamos estar falando sobre manutenção preditiva na indústria 4.0, né? Algumas ideias que nós tivemos aqui de informações iniciais que vocês podem estar utilizando para montar um plano para poder implantar esse tipo de serviço na empresa de vocês, né? E vocês vão ver que tem bastante coisa nova, né? Algumas coisas voltadas para vibração, algumas coisas voltadas para lubrificação, outras coisas voltadas para parte de inspeção sensitiva. E aí, no decorrer da apresentação, vocês vão entender por que que a gente está tocando em todos esses tópicos aí. Então, vamos lá. O avanço tecnológico tem nos proporcionado diversas possibilidades, né, que sequer poderíamos imaginar alguns anos atrás. Economia circular, economia colaborativa, Big Data, manutenção prescritiva, são novos conceitos que vêm surgindo e que precisamos entender para fazer com que se tornem realidade. A Incopel Rolamentos investiu em estrutura, equipamentos e equipe técnica. Nosso núcleo de confiabilidade está preparado para atender às necessidades da indústria 4.0 e agregar valor aos produtos fornecidos aos nossos clientes e parceiros, tá? Eu entrei na Incopel faz mais ou menos um ano, com esse projeto apresentado pela diretoria, de estar fazendo um departamento de confiabilidade diferente, né? A gente conversa bastante, às vezes, de confiabilidade, você ouve falar de análise de vibração, de algumas coisas separadas, e o conceito para a manutenção 4.0 é que a gente tem que linkar todas as informações numa plataforma só. E aí vocês vão ver que a gente vai estar apresentando para vocês algumas alternativas que nós temos aqui, né? Que servirão como base para vocês terem uma ideia do que vocês poderiam estar começando a desenvolver nas empresas de vocês para poder implantar esse conceito. E, claro, contem conosco, a Incopel ela fez investimento, como nós falamos, investimento forte nisso aí. Nós montamos um núcleo de engenharia de confiabilidade, né? Foi montada uma estrutura muito grande para a gente poder fazer o acompanhamento online, por wireless, através da nuvem, e também por medições realizadas pelos clientes. Se estiver linkado com a plataforma da SKF, a gente consegue acompanhar através do nosso núcleo de confiabilidade, tá? Então, aqui, a primeira coisa que eu ia falar para vocês é que todo mundo fala de indústria 4.0, né? A gente ouve falar bastante hoje em dia, mas
tem um conceito que tem que ser passado a respeito disso, né? Então, eu coloquei aqui, eu listei as quatro primeiras revoluções, as quatro revoluções industriais, né? Que, como todo mundo sabe, a primeira revolução industrial foi aprimoramento das máquinas a vapor e uso do termomecânico para poder automatizar a produção. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, por volta de 1870, onde foi implementada a linha de montagem de veículos, né, principalmente pela Ford no início e algumas outras seguindo as tendências passadas pela Ford, o desenvolvimento de várias ligas, né, entre elas a mais importante que acho que é para nós, que é o aço, o uso da energia elétrica e o uso do petróleo como combustível principal em diversas áreas. Aí nós tivemos a terceira revolução industrial, que foi por volta de 1979, 1970, onde passou a ser utilizada a eletrônica e a automação para poder estar melhorando o que já tinha sido como eu posso dizer, o que já tinha sido um avanço muito grande na segunda revolução, que foi a linha de montagem. Com a automatização, teve um aumento na produtividade e na confiabilidade dos produtos fabricados também. Né? Também teve a implementação da energia nuclear e das telecomunicações. E aí nós chegamos nesse momento que nós estamos presenciando agora, né? Que todo mundo está falando de indústria 4.0, onde estão sendo desenvolvidos diversos sistemas cibernéticos, a internet das coisas, que a gente ouve falar bastante, né? Redes e inteligência artificial, né? Uma das coisas que eu peço para vocês prestarem bastante atenção aqui é que na 4.0, uma coisa muito importante é a digitalização, porque assim como da linha de montagem da segunda revolução para a terceira teve essa implementação de tecnologia para automatizar as linhas de produção, até com robótica, essas coisas, né? A gente passa agora por esse processo de digitalização. Por quê? Hoje nós temos muitos processos que eles estão sendo bem controlados, só que são muitas vezes utilizados em plataformas diferentes. E a ideia agora do Big Data, que nós falamos, é você pegar todas essas informações, né, e concentrá-las em apenas um local para que a gente possa usar essas informações para tomar as melhores decisões para manutenção, produção e melhorias na fábrica, né? Então, nós temos a digitalização, inteligência artificial, Big Data e internet das coisas na indústria 4.0. Agora, por que eu devo monitorar meus equipamentos rotativos, né? Vocês já têm bastante conhecimento que as técnicas que nós usamos de manutenção preditiva têm trazido um benefício muito grande para a indústria, já tem bastante tempo. Nós temos conseguido redução nos custos de manutenção, reduzir a quantidade de falhas em máquinas, redução de estoques e sobressalentes também, você passa a ter uma confiabilidade maior, não precisa ter um estoque tão grande na fábrica. Reduzir as horas extras, né, já que a fábrica consegue trabalhar numa confiabilidade melhor, diminui o número de quebras, principalmente fora de horário, e aí você consegue fazer com que a sua equipe desenvolva o trabalho planejado no horário de trabalho normal, sem a necessidade de estar realizando trabalhos adicionais. Redução do tempo de paradas de máquinas, né, também é importante, porque você passa a saber qual é a falha específica com as análises e você ataca aquela falha diretamente. Você já vai atuar em cima do problema e isso possibilita que esse problema seja resolvido mais rápido. Aumento da vida útil das máquinas, porque também existem alguns outros problemas, como um alinhamento, um desbalanceamento que pode acontecer na máquina rotativa, que nós, identificando antes, nós conseguimos fazer a intervenção na máquina, fazer o ajuste necessário, e aí a máquina passa a trabalhar nas condições ideais, e aí a gente evita que ocorram quebras de rolamentos, acoplamentos, selos, esse tipo de coisa assim. Aumento da produtividade, né, que é uma consequência direta da redução do tempo de paradas de máquinas, e, consequentemente, se a fábrica está produzindo mais, a gente está conseguindo colaborar com o nosso cliente para estar aumentando os lucros dele. Então, a qualidade, velocidade e eficiência na realização dos trabalhos de manutenção
elas acarretam na redução de custos para o cliente no final das operações. Agora, quais equipamentos eu devo monitorar e com qual frequência? Eu acredito que, por onde eu tenho andado nas fábricas pelo Brasil todo, realizando trabalhos, fazendo visitas, a maioria das indústrias tem adotado esse método ABC para poder estabelecer a criticidade das máquinas, né? E aí você conseguindo fazer essa classificação, você já tem um norte para você poder fazer o planejamento do seu programa. Então, as máquinas do tipo A seriam máquinas de alto impacto e altamente críticas, aquelas máquinas que são gargalo do sistema e você não pode ter paradas desse tipo de máquina de forma alguma. Nesse tipo de máquina, a gente passa o quê? Que o ideal seria que fossem feitas o máximo de medições possíveis para você poder ter um acompanhamento mais de perto, porque se você tiver uma falha, será uma falha catastrófica. Então, para esse tipo de máquina, a gente indicaria de fazer, se a empresa tiver como fazer o investimento, fazer o monitoramento online, que aí você estaria medindo a máquina 24 horas, ou fazer a instalação de alguns sistemas que podem fazer a medição automática, e aí você consegue monitorar a máquina mais vezes do que em apenas uma visita no mês, né? As máquinas de criticidade B, que tem um médio impacto e são moderadamente críticos, mas mesmo assim ela afeta de forma razoável a produtividade da fábrica. Então, para esse tipo de máquina, eu já falaria que a gente poderia fazer as medições no máximo aí, uma medição mensal, mas de qualquer forma também, se a gente conseguir fazer mais medições, a chance de acontecer um problema, a chance de acontecer um problema e não ser identificado é mais difícil de acontecer isso, entendeu? E as máquinas de criticidade C têm um baixo impacto e baixa criticidade na produção da empresa. E aí, nesse caso, eu diria que a gente pode estar partindo para fazer uma sensitiva, uma medição com a canetinha, uma medição com o Quick Collect, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E aí, o importante, voltando a frisar de novo, falando da indústria 4.0, é que essas informações elas não fiquem numa prancheta, né, das máquinas de criticidade C, mas que elas também estejam em alguma plataforma digitalizada para a gente poder pegar esses dados e colocar junto com os demais das medições de vibração online e da medição de vibração dos equipamentos de criticidade B. Qual a melhor técnica preditiva para o meu equipamento? Isso é uma discussão que nós temos em diversos lugares, né? Porque às vezes o pessoal bate muito na tecla de fazer uma medição de vibração, que acho que é a técnica mais conhecida de todo mundo. E o que a gente costuma falar é o seguinte, né? O ideal é você não depender de apenas uma técnica. O bom é se você conseguir desenvolver umas 2, 3 técnicas para cada equipamento para você poder fazer uma avaliação. Tá, então, assim, às vezes, para uma máquina, a análise de vibração é ideal para fazer monitoramento. Para outra, pode ser que seja a termografia, para outra, pode ser que seja uma análise de óleo, para outra, pode ser que seja a inspeção sensitiva. Então, eu recomendo o quê? No caso de um redutor, por exemplo, a análise de vibração ela é importante, porque ela vai pegar falha de rolamento, se acontecer, desgaste de dentes de engrenagens, mas nesse tipo de máquina é muito importante que a gente esteja usando uma outra técnica, que é a análise de óleo, que ela vai demonstrar para a gente se está tendo desgaste excessivo dos elementos internos do redutor. No caso de máquinas com baixa rotação, a gente tem tido bastante sucesso em alguns trabalhos realizados pela Incopel, realizando análise de vibração junto com a termografia mecânica, porque você consegue pegar, às vezes quando você vai pegar uma falha de um equipamento de baixa rotação na vibração, ele já está com uma falha bastante avançada, né? E se você conseguir fazer a medição de temperatura, quando você tem conhecimento da média de temperatura que o equipamento trabalha, se tiver qualquer alteração, você já consegue pegar também, entendeu? E aí existem outras técnicas, né? ODR, que é a inspeção sensitiva, ultrassom, análise de motores e análise de dados do processo, que também podem influenciar no desempenho da máquina. É possível implantar a manutenção 4.0 em minha fábrica? Olha, o que eu costumo falar para todo mundo é que em todo o ambiente fabril pode ser implementada a manutenção 4.0. Porém,
para que a gente chegue num nível desse, tem alguns pré-requisitos que têm que ser alcançados antes, né? Então, não adianta você querer chegar num nível de manutenção 4.0, indústria 4.0, se a sua manutenção corretiva, preventiva, sensitiva e até mesmo a preditiva não estiverem bem consolidadas, porque é como se fosse uma escada, você vai subindo degrau por degrau para você chegar naquele nível que você quer. Então, outra coisa que é importante é a gente fazer o monitoramento dos processos e dos métodos de trabalho da fábrica, porque, como eu falei, às vezes você trabalha com uma máquina com uma carga de, vamos dar um exemplo, de 100 toneladas de produção por hora, em um dia, e no outro dia você vai lá, ela está com 150 toneladas de produção por hora. Ela está com uma carga maior, então provavelmente você vai ter alteração em alguns parâmetros que você está monitorando. Então você tem que conhecer essas alterações para você não fazer uma indicação errônea, para você saber que aquela variação aconteceu, mas por causa de uma modificação dos parâmetros de processo de produção. A partir do momento que você consegue implementar bem a manutenção corretiva, a preventiva, a sensitiva e a preditiva, aí a gente parte para o estágio seguinte, que seria passar para a indústria 4.0. E aí, o que eu falo para vocês novamente, né? Hoje ainda tem muita fábrica que usa aquela velha prancheta para poder fazer as inspeções diárias nas linhas. Então, você vê se tem vazamento, se tem ruído estranho, se tem alguma coisa visual que você está vendo que está diferente do que você está acostumado a ver na sua fábrica, e você anota na prancheta. Hoje a gente fala o quê? Que essas informações também seriam muito importantes de estar dentro de uma plataforma eletrônica. Então, por isso que a gente está falando de digitalização. A partir do momento que a gente consegue digitalizar todas essas informações e jogar numa única plataforma, você vai ter mais informações para avaliar uma situação e aí conseguir tomar uma decisão mais acertada do momento de uma intervenção ou de algum ajuste que tem que ser feito na máquina para que ela volte a trabalhar numa condição normal. Aí eu vou passar para vocês falar um pouquinho sobre manutenção corretiva e preventiva. A Incopel Rolamentos ela está preparada para realizar esse trabalho em conjunto com o cliente. Hoje, nós disponibilizamos um aplicativo que ele fala sobre ferramentas, né? Então, como é que você vai realizar uma manutenção corretiva e preventiva mais rápida, de forma correta, sem você inserir uma falha no equipamento, de repente, de um problema de montagem ou de um problema de ajuste? Você vai conseguir fazer um serviço bem feito se você tiver as ferramentas corretas. Então, hoje a gente tem um aplicativo que você pode baixar ele ou na Apple Store ou na Google Play. Você vai ver que você procurar em Copel, vai aparecer, você vai baixar, você começa com as dúvidas. Você não vai procurar um equipamento específico, ele vai fazendo perguntas para você, para poder achar qual que seria a ferramenta ideal para você. A gente tem uma outra ferramenta hoje que se chama Mapro Audit. Isso daí a gente não tem custo para o cliente, a gente consegue fazer uma visita para vocês, né? Fazer uma auditoria no seu departamento de manutenção, e aí a gente vai ver que tipo de rolamento que tem, que tipo de máquina que você trabalha, e através dessa auditoria, a gente consegue mapear para vocês quais seriam as ferramentas mais adequadas para a sua operação, tá? E aí a gente pega e não é aquele negócio, poderia usar tal ferramenta, a gente indica uma ferramenta que seria o ideal para realizar a manutenção do seu equipamento. E aí também nós temos outra parceria que nós realizamos com o cliente, que é a realização de workshops nas empresas, ou mesmo até hoje em dia, como a gente está com esse problema da pandemia, a gente já realizou alguns workshops por videoconferência. E aí a gente conseguiu um resultado muito, muito bacana, tá? Além de workshops, nós já realizamos também entrega técnica por videoconferência. Então, não fiquem com receio, se vocês precisarem de algum auxílio, alguma coisa, entrem em contato com a gente, tá? Que a gente vai estar passando para vocês essas informações que vocês precisam para sanar as dúvidas de vocês. E aí a Incopel também está com uma condição de preço excelente para a parte de ferramentas para manutenção, que nós estamos fazendo parte de uma campanha da SKF que nos proporcionou uma condição melhor para fornecer aos nossos clientes. E aí a gente fica à disposição de vocês. A gente aguarda que vocês entrem em contato e
necessitando de alguma informação, a gente está à disposição. Mas façam isso, baixem o aplicativo, dê uma olhada no aplicativo, vocês vão ver que ele é bem simples, né? E é bem fácil a navegação e com certeza vai ajudar vocês bastante no dia a dia aí. Uma outra coisa que nós temos, que eu já estava esquecendo de falar, é que a gente tem um e-book também. Se vocês quiserem um e-book de ferramentas da Incopel, pode mandar um e-mail para beatriz.moraes@gtxz.com.br que a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá joia? Produtos para manutenção. Então, assim, eu coloquei aqui para vocês terem ideia, né? Tem bastante gente que sabe. A Incopel ela vende rolamentos, mas além dos rolamentos, nós vendemos toda a gama de ferramentas que você precisa para montar, desmontar e manter o seu rolamento em uma condição ideal de trabalho. Então, nós temos a parte de monitoramento, nós temos a parte de lubrificação, nós temos a parte de alinhamento, de eixos, alinhamento de polias, calças calibradas para você poder fazer análise, para você poder fazer o alinhamento e colocar a máquina para trabalhar dentro da tolerância indicada pelo fabricante. E nós temos aquecedores também para você poder fazer a montagem correta do rolamento sem ter que forçar ele na montagem nem nada. E há diversos outros tipos de ferramentas, né? Novamente, eu falo para vocês que todos esses itens aqui eles estão disponíveis no aplicativo da Incopel e no e-book da Incopel, tá? E aí eu peço que vocês entrem em contato para vocês estarem conseguindo essas informações da gente. Inspeção sensorial ou sensitiva. Essa é uma parte muito importante. Vocês veem que eu estava falando já aquela hora, né, que a gente tem que digitalizar. E hoje nós utilizamos a plataforma SKF. Então a Incopel ela usa esse tipo de equipamento aqui para estar fazendo a digitalização das inspeções. Hoje a SKF tem um aplicativo chamado Quick Collect, que ele libera, se você pagar uma licença, é um valor bem baixo, valor, eu tinha visto lá, não é um valor alto não, é um valor acessível, né? Se vocês quiserem mais informações, eu peço que entrem em contato com a gente por e-mail também. Mas o que é importante, né? Vocês podem ver na imagem do celular aí, que ele libera para a gente fazer inspeção sensorial sensitiva através de um tablet ou até mesmo do celular. Então, aquelas informações que você coloca lá de vazamento, ruído estranho, contaminação, você consegue colocar tudo dentro desse software, né? E ele descarrega dentro do Aptitude Analytics, que é a plataforma que nós utilizamos para fazer as análises dos parâmetros que nós coletamos da SKF. Ele vai salvar essas medições e vai mandar para a cloud da SKF, para a nuvem da SKF, e a gente vai ter acesso pelo sistema. Eu falo a Incopel a gente tem a licença, ou o cliente também, se o cliente vai ter acesso a essas informações também, tá? São criadas rotas de inspeções, né, conforme vocês fazem as preventivas de vocês. A gente consegue criar a rota exatamente do mesmo jeito que vocês fazem lá, e as informações vão ser inseridas diretamente dentro do software, né? E aí, tem aquela parte que eu falei que tem algumas inspeções que vocês conseguem fazer com a caneta de vibração, que é a CMAS sem SL. Eu coloquei o código errado aqui, tem um S a mais aqui, tá? Na primeira parte. E você consegue fazer a medição de vibração e você consegue digitar esses valores de vibração e temperatura dentro do Quick Collect. Ou você já tem o próprio Quick Collect sensor, que é esse outro cinza na parte superior do lado esquerdo aí, que ele pode fazer a medição e pode jogar esses dados já para dentro do sistema e a gente descarrega depois, né? Eu coloquei também aí uma imagem embaixo de estetoscópio, né? Porque como eu estou falando, né? São todas inspeções sensitivas. Então, se você ouvir um ruído estranho da máquina, você pode colocar lá também, máquina, motor 10 apresenta ruído característico de falha no rolamento. E aí, depois, quando você baixar esses dados, você vai fazer a análise mais detalhada dentro do software. E aí, a gente fala de monitoramento preditivo multiparâmetros, tá? Que nós conversamos que é importante que a gente não tome decisão para fazer uma intervenção numa máquina baseado em uma inspeção apenas. Então, tudo que você puder implementar de inspeção, de parâmetro adicional para fazer avaliação de uma máquina, vai ser importante para a gente tomar uma medida no momento certo e atuando em cima
dos componentes certos para poder fazer a correção. Então, aqui eu coloquei a imagem da análise de vibração, termografia, ultrassom e análise de óleo, tá? Nós temos algumas outras técnicas que a gente pode usar também para fazer essas avaliações. E o importante, que eu volto a frisar novamente, todas essas técnicas a gente consegue jogar as informações dentro do Aptitude Analytics da SKF. E aí a gente consegue gerenciar todos esses dados dentro de um único só local, tá? Então a gente consegue jogar já hoje a termografia, análise de óleo dentro daqueles programas que antigamente era o Prism 4, passou a ser o Aptitude, e ele consegue englobar vários tipos de técnicas de preditiva dentro da plataforma ali agora. Isso aí foi um salto muito grande para a gente poder fazer um acompanhamento mais global, que antes toda a área da fábrica, às vezes, a elétrica fazia termografia, a lubrificação fazia as análises de óleo, fazia as inspeções, a parte de preditivo fazia as suas medições, e cada uma tomava suas decisões separadas. E a partir do momento que você consegue, né, concentrar todas essas informações num lugar só, você consegue conversar entre as áreas e tomar uma decisão mais acertada em relação à necessidade de intervenção que será feita. Eu separei para vocês aqui agora uma apresentação de um sistema de monitoramento online, né? Ele é esse de baixo aqui do canto esquerdo. A gente pode ter o IMX8 ou o IMX16. Qual que é a diferença? Basicamente, a diferença é que um tem 8 saídas para você fazer monitoramento de vibração e temperatura online, e o IMX16 são 16 saídas que você conecta ou sensores de vibração ou de temperatura para fazer monitoramento da máquina. Pessoal, aí aqui ó, eu quero falar para vocês uma informação importante que é a seguinte, tá? Esse sistema de monitoramento online da SKF, ele não é como aqueles sistemas de proteção que muitas empresas têm na fábrica aí, tá? Você faz a medição, e quando dá um determinado valor, ele alarma e desliga a máquina. O sistema da SKF ele vai muito além disso. Ele faz a medição, se for necessário, ele pode solicitar para fazer o desligamento da máquina, mas, além disso, ele consegue coletar o valor global, os espectros e formar a tendência. Então, quando você faz um monitoramento online de uma máquina sua, se ocorrer um alarme, ele vai mandar uma mensagem para o responsável da manutenção, para o analista que faz o acompanhamento daquela máquina, informando que houve um desvio, que está fora da condição normal, que a máquina precisa de atenção e ser analisada. E aí você parte para fazer a análise e já passar as recomendações que precisam ser feitas, tá? Na parte de cima, nós temos o sensor do lado direito, que está escrito SKF, que é o sensor Datafly. Ele automatiza as medições de vibração, né? Ele é como se fosse um acelerômetro, vamos simplificar um pouco, é um acelerômetro com um chip que se comunica com um chip, uma antena que ele se comunica com a rede wireless da fábrica. Tá? Então ele faz as medições automáticas de acordo com as programações que a gente coloca nele, e ele faz a medição e manda para a nuvem da SKF. Qual que é o interessante desse sensor aqui? Ele tem um custo menor do que você adquirir um coletor de dados TMX-A75, por exemplo, e você deixa ele parafusado na máquina e ele vai fazer a medição de vibração e temperatura. Você pode programar ele, se você colocar ele programado para medir 4 vezes ao dia, a bateria dele vai durar em média de 2 a 3 anos. Então você parafusou na máquina, você fez o monitoramento, você não precisou fazer intervenção, você esquece, você colocou ele lá, ele vai estar medindo normal, ele vai mandar os dados para a nuvem da SKF e, novamente, né, ele se diferencia de alguns outros que eu já vi no mercado, que às vezes você tem que chegar com o celular perto para fazer medição, ele não precisa disso. Ele faz a medição, ele já manda os dados direto para a nuvem da SKF para a gente, entra no software Aptitude Analyst, e da mesma forma, se ele alarmar alguma coisa, ele avisa a gente, avisa vocês, para a gente poder fazer a análise da máquina que saiu fora de uma condição normal, né? Esse que está do lado esquerdo em cima é o Enlight Collect Gateway, é o IMX1 da SKF. Esse é um sistema que foi lançado há pouco tempo agora, tá? Esse sistema aqui é show de bola para quem quer automatizar as medições de vibração, porque o sensor, esse sensor preto, ele é do tamanho de um acelerômetro normal, né? É de um tamanho pequeno, ele é menor do que o Datafly que eu passei para vocês antes, e ele tem uma característica importante.
Cada sensor ele funciona como uma antena. E ele consegue passar informação de um para o outro até uma distância de 30 metros. Então, teoricamente, se você tem, por exemplo, uma máquina de papel que são vários pontos para medir, você pode colocar o gateway numa posição estratégica da fábrica e ele tendo contato com o sensor a 30 metros dele e os outros sensores não estiverem tão longe, você consegue monitorar uma fábrica, a fábrica inteira com apenas um gateway. A vantagem desse gateway é que ele consegue englobar até 50 sensores para fazer as medições. Então, a grande vantagem que eu vejo nele em relação ao IMX8 e IMX16, nesse caso, seria a distância, porque ele não usa cabo, e você, se colocasse alinhados o gateway e um sensor a cada 30 metros do outro, por exemplo, com um gateway só, você conseguiria monitorar um ponto a 1.500 metros de onde está o gateway, entendeu? O online, ele precisa que seja instalado cabo junto com ele. Então, você acaba tendo, às vezes, uma dificuldade pela questão física, né? Que nem todo lugar você consegue passar o cabo, ou fica viável você passar o cabo numa distância grande, porque o custo também acaba ficando mais elevado. Então, eu gostei muito desse tipo de sensor aqui. E outra coisa que eu achei bacana é que, se você colocar ele para medir 4 vezes ao dia, foi passado para a gente que a bateria dele vai durar aí até 6 anos, de 6 a 8 anos, dependendo das configurações que você faz para fazer as medições aí, entendeu? Então, outra coisa que eu acho que é vantagem, né, é que hoje a gente está passando por um processo dentro das fábricas em relação à parte de segurança, que a gente sabe que o pessoal tá pegando muito forte na questão da NR12, e, e aí a gente acaba, por questão de segurança, que com certeza é o mais importante da fábrica, a gente passa a deixar de ter acesso em alguns pontos que seriam importantes de estar monitorando. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: se você tem um motor e um redutor e você deixou de medir um ponto do redutor, você está descoberto, né? E com essa nova ferramenta, a gente consegue instalar em locais que tem proteção, você elimina dois problemas de uma vez só. Você consegue um acesso a um ponto que você não conseguiria monitorar devido à questão de segurança, e você não coloca o seu funcionário em risco, porque o sensor está instalado lá e ele vai continuar fazendo a medição de acordo com as configurações que você vai fazer, e você só vai se preocupar em fazer o acompanhamento pelo sistema de monitoramento da SKF, que é o Aptitude Analyst. Aí aqui eu passei para vocês aqui o software, não sei se todo mundo conhece o software Aptitude Analyst, e temos também um software chamado SAM. Poxa, eu trabalhei com outras plataformas também já, né? E eu vejo uma grande vantagem aqui na SKF você conseguir fazer as medições num software que ele linka já com um outro programa que você faz a elaboração dos relatórios, porque ele já consegue puxar todas as informações, né? Você pode ver aqui que a gente gera o relatório já de dentro, que ele já gera o relatório em PDF. Então, e outra coisa que eu acho legal é que a SKF ela tem um sistema de análise automática. Se você conseguir inserir no sistema Aptitude Analyst todas as informações técnicas da máquina, rolamentos, número de dentes de engrenagem, número de dentes de pás de bombas, rotação de entrada, rotação de saída, as relações de transmissão, e aí formar um histórico de medição, o próprio software ele já faz esse cálculo, ele vai fazendo a atualização dos alarmes da máquina automático. Então você deixa de fazer as análises pelos valores recomendados por norma para estar fazendo a análise ideal que a gente considera pelo histórico da máquina, né? E aí a SKF ela tem um sistema que chama ADP, que ele faz uma análise automática. Então, se você fez a medição de vibração no seu sistema hoje, ou se você colocou os dados de óleo, de análise de óleo hoje, ou se você colocou os dados de termografia hoje no sistema, ele vai fazer uma atualização de um dia para o outro, e aí muita coisa ele já vai te passar as análises. O que ele faz? O que tiver normal, ele já considera normal, porque você conseguiu setar um alarme confiável ali. E ele separa para você fazer análise só no que está em alarme. E aí você foca em fazer as análises daquilo que está com problema. Aí você vai me perguntar, pô, Anderson, mas às vezes eu tenho uma máquina importante que ela não dá alarme, mas eu gostaria de fazer análise. Você consegue separar essa máquina para você fazer a análise no espaço de trabalho também, tá?
Então, assim, eu acho legal que esse sistema ADP da SKF, ele não faz a medição apenas, ele não faz a avaliação apenas pelo alarme global. Se você tem uma máquina que ela tá em alarme considerado normal ainda, mas ela teve uma variação em porcentagem do valor global grande, ele vai dar um alarme separado para você, te falando, ó, a máquina ela está em condições normais pelo alarme que está configurado. Porém, houve uma variação de 80% de aumento dos valores de vibração. Ela está te indicando para você entrar lá e dar uma olhada, entendeu? Essa parte aqui seria onde a SKF já está implementando a parte de inteligência artificial, que aí o analista de vibração ele vai ter que conhecer bastante do sistema, bastante do programa, e ele vai ter que saber configurar muito bem o banco de dados. E aí a gente vai ganhar um tempo enorme, porque você não precisa mais perder, vamos falar assim, né, entre aspas, perder tempo olhando as máquinas, você vai focar só naquilo que saiu da condição normal de trabalho do dia a dia de vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida mais específica, gente, por favor, novamente eu vou falar para vocês, entre em contato com a gente pelo e-mail da Beatriz. E eu sei também que teve várias pessoas que mandaram perguntas, tá? Se a gente não responder sua pergunta aqui, nós pegamos algumas porque não ia dar tempo de responder todas, mas a gente vai responder todas as perguntas de vocês aí por e-mail depois, tá? Esse aqui eu gostaria de apresentar para vocês o nosso núcleo de confiabilidade, né? A Incopel fez um investimento muito grande. Vocês veem que a nossa equipe ela está crescendo ainda, né? A gente não chegou no ponto que nós queremos ainda. A ideia é implementar é, os novos contratos de produtos da Incopel de rolamentos, implementar com a parte de confiabilidade, porque nós enxergamos que no mundo de hoje a gente não pode estar preocupado em entregar só os rolamentos para vocês. Então, vocês veem, a Incompel ela sempre teve uma preocupação em estar fazendo esse acompanhamento, mas vocês podem ter ideia que o investimento para montar essa estrutura que a gente está mostrando aqui agora não foi baixo, tá? Foi um investimento alto, mas a gente enxerga que a gente precisa fornecer isso para os nossos clientes para a gente poder agregar valor. Então, a nossa preocupação é vender o rolamento para vocês e ter pessoas que possam conversar com vocês, auxiliar vocês e, através de parcerias, garantir que o que vocês compram da gente tenha a maior vida útil possível, tá? Performance de equipamentos rotativos, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho da economia circular, que é uma ideia que a SKF tem compartilhado bastante com a gente na Incopel, que hoje em dia a gente não pode estar preocupado em simplesmente vender um rolamento, daqui um mês o seu rolamento quebra, a gente vende outro para você e vai vir dinheiro para o bolso da Incopel, tá? Hoje a gente enxerga o quê? Que o rolamento ele é um ativo caro. E, na verdade, vocês não estão comprando o rolamento em si, a gente costuma dizer. A gente costuma dizer que vocês estão comprando disponibilidade de máquina. Então, se vocês estão comprando disponibilidade de máquina, o rolamento ele é apenas um detalhe importante do processo ali. Então, nada mais justo do que nós, como fornecedores de rolamento, um dos maiores do Brasil hoje, estarmos trabalhando com vocês para estar, de repente, se for o caso, melhorando a lubrificação, indicando para vocês qual seria o tipo de monitoramento ideal para a fábrica de vocês, se é um online, se é um Datafly, se é o IMX1, se é você comprar um coletor de dados e colocar a sua equipe para fazer medição aí dentro, e até mesmo se é apenas aquele software do celular, o Data Collect, que ele já vai te dar uma diferença muito grande, entendeu? A gente tem a nossa sala que a gente faz as análises de dados, né? E o software ele aprende, ele vai aprendendo com o desempenho da máquina e vai se atualizando para a gente poder fazer uma análise mais detalhada conforme vai passando o tempo. E aí, o que que a gente faz? Né? A partir do momento que a gente monitora, pega os dados da sua máquina e começa a aprender como que a sua fábrica funciona, eu tenho condição de chegar para você e falar assim, cliente, esse rolamento que você tem comprado aqui ele é muito bom. Mas, se de repente você fizer um outro tipo de aplicação que nós temos aqui, você vai conseguir um desempenho, de repente, 50% maior do que você está tendo agora, entendeu? A ideia nossa é estar junto com vocês, fornecer os rolamentos, fazer uma avaliação e não esperar que tenha um problema na máquina para você vir procurar a gente para a gente poder dar um auxílio e fazer uma modificação. A ideia nossa é trabalhar de forma proativa. E para isso, a gente não consegue trazer isso daí para vocês
esse tipo de retorno se a gente tiver um contrato só de produto, ou um contrato só de rolamento, ou um contrato só de graxa. A gente precisa enxergar a fábrica de vocês como um todo, juntamente com vocês, né? E aí, para a gente poder começar a conversar e desenvolver melhorias, tá? A gente consegue fazer muitas coisas desse tipo aqui em clientes que nós temos atendido. E é muito muito satisfatório para a gente, né? Chegar num cliente que tem um problema, ou que precisa de ter uma melhoria de desempenho, e a gente conseguir desenvolver um trabalho com vocês e conseguir chegar naquele ponto que vocês tinham como objetivo, tá? Então a gente tem hoje especialista em serviços, especialista em rolamentos, especialista em lubrificação dentro da Incopel, especialista em análise de vibração, lubrificação, termografia. A gente tem especialista para todas essas áreas para estar trabalhando com vocês. De repente, você já tem sua equipe. Como eu falei das ferramentas de manutenção, às vezes você precisa fazer, você tem ideia de fazer fazer treinamentos para qualificar melhor sua equipe, tá? Isso aí também é uma parte que a gente atua hoje. Então, se vocês precisarem dessa parte também, a gente tem condições de estar atendendo vocês. Aqui a gente está falando novamente do Centro de Gestão de Ativos, né, SKF e Encopel. Então, a gente já fala que a gente, hoje em dia, a gente não. Se você precisar de uma análise de vibração, a gente faz, mas não é nosso objetivo hoje. A gente não tem objetivo de realizar trabalhos separados ou vendas separadas. O nosso objetivo é atuar junto com os nossos clientes na performance dos equipamentos. E aí, a gente pegar essas ferramentas que a gente tem a possibilidade de estar utilizando hoje e, novamente, conseguir melhores resultados de produtividade, redução de paradas de manutenção, né? E entregar para vocês máquina funcionando, né? É isso que a gente tem em mente como objetivo da equipe de confiabilidade da Incopel. Vocês podem ver no gráfico aí que a gente tem a parte de designação e desenvolvimento, na verdade, especificação, né, do item que vocês precisam, na parte roxa, depois na parte vermelha, a designação e o desenvolvimento, na parte amarela, a fabricação e implementação de testes para ver se atende à necessidade de vocês. Instalação e comissionamento, a gente instala o rolamento para vocês, instala a melhoria para vocês e acompanha a partida da máquina para garantir que esteja tudo correndo dentro daquilo que a gente tinha planejado. E operação da máquina normal na produção e monitoramento. E, no final das contas, a manutenção e o reparo, tá? E esse nosso departamento aí é engenharia de confiabilidade e a gente fala que tem o REP, Rotation Equipamento de Performance. É um sistema de monitoramento da performance dos equipamentos rotativos, tá? Que aí, novamente, a ideia primordial é fazer com que essas máquinas tenham uma vida útil maior do que vocês têm tido hoje em dia. Através da ferramenta que nós falamos, que é o Rep Center, a gente consegue ajudar vocês a melhorar a vida do ativo. Então, a partir do momento que a gente está monitorando o funcionamento dela com vibração, análise de óleo, termografia, a gente consegue entrar com a engenharia de lubrificação, engenharia de aplicação, engenharia de sistemas, engenharia de análise dinâmica, engenharia de manutenção e identificar qual que é o ponto que nós temos que implementar a melhoria na operação de vocês, tá? Importante, todas essas informações aí a gente consegue dentro do software Aptitude Analyst e dentro do SAM, novamente, tá? Elas são extraídas e a gente consegue puxar esses indicadores através dos dashboards que eu vou dar para vocês, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eles possibilitam a gente enxergar essas informações de um modo gerencial e aí extrair as informações que nós necessitamos ali para poder fazer as intervenções dos equipamentos e melhorias que são necessárias. O mais importante, novamente, que eu gostaria de passar para vocês é a integração das técnicas, tá? Então, vocês podem ver que tem todas as técnicas de monitoramento embaixo e em cima, vocês podem ver que tem aí do lado esquerdo o portal do cliente, MHV. E no centro de tudo, em vermelhinho no centro aí em cima, o Aptitude
Decision Support. O Aptitude ele vai trazer todas essas informações no padrão de Big Data para nós tomarmos a decisão certa para o equipamento. Do lado de lá, o portal do cliente, aqueles que têm contrato de serviço com a gente, vocês têm acesso às mesmas ferramentas que nós temos para poder fazer análise do desempenho das máquinas, tá? Então, a gente consegue separar ali por tipo de falha, por tipo de equipamento, se são equipamentos de criticidade A, B, C, se é mais falha de rolamento, se é mais alinhamento, a gente consegue puxar tudo o que está acontecendo na planta e pegar esses relatórios gerenciais para ver se a gente tem que fazer a compra de uma ferramenta, se tem que fazer o desenvolvimento da equipe por treinamento, ou se tem que fazer modificação do tipo de rolamento, modificar a lubrificação. A gente consegue puxar todas as informações desses dashboards que vocês vão poder ver nesse MHV, que é Machine Health Viewer, que está do lado direito aqui, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Fluxo de trabalho. Então, a gente fala que o fluxo de trabalho para realizar um serviço desse tipo, desculpem, tá? Planejamento e execução, né? Determinar qual é o tipo de monitoramento mais adequado para as máquinas de vocês. Pegar essas informações, vocês me desculpem, eu estou um pouquinho gripado. Pegar essas informações e jogar dentro da nuvem da SKF para que sejam todas concentradas num lugar só e nós possamos avaliar todas em conjunto. Se possível, automatizar os processos de detecção e medição, que acaba ficando mais confiável. Fazer as análises das máquinas através do Aptitude Analyst. Jogar essas informações nos dashboards para a gente possa fazer a análise de todos os dados principais registrados. Nosso departamento de confiabilidade vai fazer a análise e vai indicar para vocês uma melhoria em lubrificação, no rolamento, no monitoramento, no que for necessário, tá? A gente tem soluções para todos os tipos de equipamentos rotativos e acho que, não sei se todo mundo sabe, mas a Copel trabalha com rolamentos, acoplamentos, bolias e correias da SKF também, graxas para lubrificação, sistema de lubrificação automático também, esse tipo de coisa, tá? Aqui vocês podem dar uma olhada no Service Dashboard. Ele retorna para a gente, vocês vão ver do lado esquerdo, DA1902, né? Nós temos os bancos de dados de alguns clientes que a gente atende. Vocês vão ver que tem o nome da fábrica, Votorantim de Araçariguama, Nissin, Pilkington, Votorantim de Itapecerica da Serra, Lengruber, entre outros. A gente tem a quantidade de ativos que são monitorados nessa fábrica, né? Quantos foi feita a análise de vibração. Aí eu vou passar direto para o que é mais importante aqui, que são os índices de condição, fica mais ou menos no meio da tabela aí. O sino verdinho é o que está em condição normal, o sino amarelo está com falha inicial em alerta, e o sino laranjinha aí, que era para ser vermelho, é o que está em condição crítica. Então, a gente sabe que, por exemplo, aqui na MWM, que é o primeiro de cima, a gente tem 122 ativos monitorados, né? 86 estão em condições normais, 18 está em alarme 1 e 8 está numa condição crítica. E aí, na última tabela da direita, a gente tem a quantidade de rolamentos que serão necessários. Então, aqui, na MWM, por exemplo, tem 19 rolamentos que precisam ser trocados. Na de baixo, que é a Votorantim de Araçariguama, são 3. Na Lei Gruber, que está no meio da tabela, são 54. A gente vai coletando esse tipo de informação também, que será importante para o planejamento da manutenção de vocês e até para as ordens de compra, tá? Hoje a Incopel ela tem mais de 2.300 ativos monitorados, né? O que equivale a mais de 11.000 rolamentos monitorados pela nossa equipe de confiabilidade hoje, só para passar essa informação para vocês, tá? Aqui nós temos a Machine Health Viewer. Ele passa para a gente uma visão geral de como que está a fábrica do cliente, o que está normal, o que está em alarme 1 e o que está vermelho, né?
Aí nós temos os gráficos vermelho e amarelo do centro em cima, que ele vai passar para a gente a quantidade de equipamentos que estão em alarme 2 e alarme 1. E quando você clica em cima dos alarmes aqui, ele consegue passar para você até que tipo de ativo que está tendo mais problema. Se é motor, se é bomba, se é um redutor que está tendo mais problema, que tipo de problema, se é desalinhamento, se é rolamento, se é um problema de lubrificação. E aí, no gráfico de baixo também você consegue ver que ele vai fazendo um acompanhamento ao longo do tempo, para saber se sua planta ela tá, que assim, o normal, às vezes a gente aconteceu o quê? A gente começa a monitorar uma fábrica, se tem muito alarme, você começa a atuar nos alarmes, começa a fazer as melhorias, a tendência é a quantidade de equipamentos de alarme diminuir, e isso tem que acontecer, tá? Então, esse monitoramento a gente tem que fazer, né? Tem que avaliar também como está indo o nosso trabalho, para ver se ele está tendo, se ele está trazendo resultado para o cliente. E aí a gente consegue fazer uma comparação na planta das ordens de serviço abertas e das executadas, né? Como eu falei. Os principais diagnósticos, a visão por tipo de ativo, status por técnica de preditiva e status de execução das rotas. A gente separa por rotas também. Portal de inspeções. Aqui vocês vão conseguir visualizar as inspeções feitas pelo Quick Collect. Tá, então a gente vai criar uma rota também e separa por áreas. E aí, os alertas que vocês forem colocando, vocês podem ver que está aí 1% alerta, 1% crítico, não apareceu aqui que estava em cima. 1% provavelmente parado e 97% normal, tá? A gente consegue passar essa posição para vocês. Então, isso que eu falei para vocês que é importante, tá? Os dados de sensitiva, eles são linkados com as outras informações de monitoramento dentro da Aptitude Analyst. É dessa forma que ele vai aparecer para vocês lá no software, tá? Esse aqui é o portal do System 24. Hoje, tem muita gente que conhece o System 24, que é o LAGD, que é aquele copinho de graxa, que é o sistema de lubrificação automático da SKF monoponto, né? Você configura ele e ele vai fazer a lubrificação do mancal, do rolamento, de acordo com as especificações que você colocar lá. Hoje, nós temos a parte de monitoramento de vibração, com o IMX1, IMX8, IMX16 que eu falei, e o Datafly, que é automatizada e online. E não faria sentido a SKF ter esse tipo de monitoramento e não ter a vibração também, não ter a lubrificação também. Então, hoje, para vocês terem ideia, o mesmo sistema que nós temos no IMX1 e no Datafly, nós temos nos LAGD também, tá? Então, hoje, o lubrificador automático da SKF, ele vem com uma antena wireless e ele se comunica também com os gateways, com o wireless, e ele manda essas informações para dentro do software também. Vai aparecer do jeito que está aí para vocês. Então, por exemplo, vocês veem que tem um ponto em vermelho no motor aí, se der uma diferença de pressão, se o equipamento tiver alguma anormalidade na lubrificação do jeito que está programado lá, o sensor ele detecta e ele informa a gente. Então, quando você não vai precisar mais comprar 50 LAGD, programar para lubrificar em 6 meses, daqui a 6 meses você chega lá e troca os 50, tá? Você consegue acompanhar o monitoramento por aqui, e aí o próprio software vai te avisar quando acabar a graxa. E aí você começa a atuar na troca apenas daqueles que tiveram problema, tá? Outra coisa que eu acho que é bacana é que se você tiver uma parada de uma área que ficar sem produzir um tempo, você consegue entrar aqui no programa e colocar o sensor, deixar ele hibernando. Então ele não vai lubrificar o rolamento naquele período que ele está parado, porque ele não precisa, entendeu? Então, esse é um outro tipo de controle que a SKF implementou também e que é muito importante para a gente que trabalha nessa área de monitoramento, né? E também essa questão de você poder fazer a programação via software, você também consegue ter uma redução de custo considerável, tá? Nós temos o portal do distribuidor. Aqui vocês não teriam acesso, mas a Incompel tem, a gente tem todos os nossos clientes aqui, e a gente consegue puxar todas as informações referentes a problemas ocorridos, e a partir do momento que nós cadastramos o banco de dados de vocês completo, com todas as informações, a gente consegue trabalhar junto com vocês na questão da redução de estoque.
porque você passa a ter um controle maior de como estão ocorrendo as falhas dentro da sua planta. Então, às vezes, você pode chegar numa conclusão que você deixava uma quantidade de rolamentos em estoque grande por segurança, mas a partir do momento que você tem um monitoramento confiável, você consegue reduzir um pouco essa quantidade de rolamentos em estoque e aí você não deixa dinheiro parado no almoxarifado, entendeu? Você pode investir esse dinheiro em algumas outras áreas. E aí, quando houver o problema, o nosso técnico analista ele vai identificar o problema, vai fazer a recomendação para fazer a troca, e aí você pode deixar o rolamento no estoque da Incopel, ao invés de deixar no seu estoque, e aí você faz a solicitação, nós entregamos esse rolamento para vocês, entendeu? Então, hoje, nesse tipo de entrega, a gente tem contratos de rolamentos, alguns que são lojas, a gente tem até loja em company, a gente tem alguns centros de distribuição também, na verdade são filiais da Incopel, que é em Joinville, em Belo Horizonte, em Cuiabá. Joinville, Belo Horizonte e Cuiabá. E nós temos a filial aqui de São Paulo e 2 lojas em company e no Pará. Você consegue clicar direto nos laudos de preditivo e identificar de onde está vindo aquela falha ali, do equipamento específico pelo tag, tá? Qual a vantagem de ter os processos de vibração e lubrificação automatizados? O que acontece hoje? Nós temos um sistema de monitoramento online de vibração e nós temos também o sistema de lubrificação automática que vocês conhecem bastante, que é aqueles multipontos e monopontos, tá? São aqueles sistemas da Lincoln que a SKF adquiriu e que a Incopel fornece. Então, hoje em dia, qual que é a nossa ideia? Você vai parar de programar o sistema de lubrificação automática para que ele esteja colocando a quantidade de graxa em um determinado período de tempo. A gente já chegou num ponto de monitoramento com a SKF que, quando o nosso equipamento de monitoramento online ele identifica uma deficiência de lubrificação na máquina, ele manda a ordem para o sistema de lubrificação automática, ele lubrifica, nosso sistema de vibração mede novamente e avalia se aquela aplicação do lubrificante foi efetiva e se eliminou o problema, entendeu? A gente já consegue fazer esse tipo de monitoramento hoje, tá? Mas aí seria nessa parte aí de lubrificação automatizada e vibração também. Como os indicadores de performance podem me ajudar na tomada de decisão? Então, o que a gente fala, né? A partir do momento que você consegue monitorar bem o equipamento, você consegue traçar uma estratégia, né? Você identifica a falha de forma bem precisa, né? Você consegue ter um controle sobre a execução dessa falha e você monta uma estratégia baseada nisso, identificação, controle e execução. Então, você vai conseguir fornecer para sua fábrica uma maior quantidade de horas da máquina em produção, entendeu? Porque hoje já é feito pela preditiva, né, redução do tempo de parada, mas com o monitoramento online, a gente fala que tem uma otimização. Então, às vezes, você ia ter que trocar um rolamento por causa de uma deficiência de lubrificação, e você só ia identificar isso daí quando efetivamente você conseguisse identificar essa falha pela preditiva, a gente já parte para aquele conceito que eu vou falar um pouquinho mais para frente de manutenção prescritiva, que já não é mais identificar uma falha prematuramente, mas identificar desvios que podem ocasionar uma falha e eliminar esses desvios assim que eles iniciarem a ocorrer, entendeu? E aí você consegue evitar que a falha venha a acontecer. Eu queria mostrar para vocês alguns modelos de contratos que a Incopel tem hoje, tá? Nós temos contratos separados de produtos, que ele envolve engenharia de aplicação, contratos de serviços. A gente faz desde uma análise de hora se precisar, uma análise de vibração, até a implantação de um sistema total de manutenção 4.0 na sua fábrica, se você precisar. Nós temos o Ultra, que é de produtos e engenharia de aplicação, o Super, né? Produtos e engenharia de aplicação. O Ultra é somente serviços e suporte de aplicação em produtos, porque a gente identifica a falha, a gente faz a recomendação de melhorias que podem ser feitas para o cliente, né? O Ultimate, que a gente fala que é um contrato que é mix de produtos e serviços, que hoje a gente enxerga que é o ideal para um cliente, porque a gente consegue demonstrar para o cliente
o que muitas vezes fica na cabeça da pessoa, né? Ah, SKF ele é mais caro. Pô, SKF ele é melhor, mas ele é mais caro. Então, a gente quer provar para vocês que o SKF, os rolamentos SKF, as polias, correias, todos os produtos que a SKF fornece para os clientes, pela qualidade que a gente tem, ele não é o mais caro, tá? E pelo suporte que a gente tem de engenharia e de condições de trabalhar com performance e melhorias, a gente consegue provar para nossos clientes que hoje o nosso produto é o mais barato do mercado, devido ao custo-benefício que a gente consegue trazer para vocês, tá? E aí nós temos um tipo de contrato que é full também, que além de fazer monitoramento dos equipamentos por serviço, fornecer os produtos, a gente consegue fazer saves documentados e mostrar para vocês os ganhos que vocês estão tendo dentro da fábrica, tá? Hoje, acredito que é um dos pontos principais que toda empresa está atuando, que é na gestão de peças e estoques de reposição. Então, nós gostaríamos de chegar num ponto, a ideia é essa, né? Quando nós vamos conseguir chegar nesse ponto, a gente não sabe, mas com a utilização da Big Data, todas as informações, de todas as tecnologias para 4.0, nós queremos chegar a trabalhar com nossos clientes para que a gente consiga equilibrar o estoque de vocês e as peças de reposição. E aí a gente reduz. Você fala, poxa, Anderson, mas a Incopel ela ganha vendendo rolamentos, né? Como é que você vem falar para mim que você quer reduzir o meu estoque e eu vou acreditar no que você está falando? Para a gente é simples. Hoje em dia, a gente costuma falar que um cliente ele não compra só rolamentos SKF, compra de outros fabricantes, né? Então, a nossa ideia é o quê? Se você compra 100 rolamentos hoje e 30% são só são SKF, os outros são de outras marcas, a nossa ideia é realizar um trabalho diferenciado com vocês, tá? E aí, de repente, a gente reduz de 100 para 50. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse trabalho com vocês dentro da fábrica de vocês e vocês verem o resultado, eu vou ganhar, porque em vez de eu vender 30 rolamentos para vocês, eu vou passar a vender os 50 que vocês vão estar usando. E vocês também vão estar ganhando, porque a gente vai estar reduzindo o estoque de vocês, tá? Novamente, eu gostaria de falar que a Incopel ela é uma empresa, é um grupo que a gente fala que é um grupo forte, né? Porque a gente tem solução para todos os segmentos, tá? Eu acabei não falando lá na parte do nosso sistema de gestão, mas nós conseguimos monitorar também, pra vocês terem ideia, hoje até máquinas da linha amarela, máquinas da Incopel que estão locadas em clientes, a gente consegue monitorar elas do nosso núcleo de confiabilidade, tá? Então, independente da área que a sua empresa atua ou da sua demanda, a gente pode estar desenvolvendo um trabalho em parceria com vocês para estar fornecendo produtos, para estar fornecendo serviços, tá? Eu acabei não me aprofundando muito na questão da 4.0, mas porque eu tive que fazer um apanhado geral, talvez mais para frente a gente faça um webinar um pouco mais detalhado, mas é importante vocês saberem, tá? Que a gente consegue ajudar vocês a dar esse passo para essa implementação. E aí a gente vai começar a fazer as melhorias, como eu falei, desde a inspeção sensitiva até a equipe de manutenção, treinamento, ferramentas, para chegar à excelência que você conseguiu implantar 4.0 e, novamente, a gente que é da manutenção, que muitas vezes antes era visto como um custo para a empresa, né? A gente passe a ter destaque por estar fornecendo máquina disponível para produção para a empresa, que no final das contas é o que importa, né? É o que traz o lucro para a empresa e nos mantém empregados. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês novamente mandem por e-mail, tá? Eu sei que nós não respondemos todas as perguntas para vocês, mas a gente vai estar respondendo por e-mail, não vai ficar nenhuma dúvida, vai ficar sem ser respondida, tá? Mandem sempre para o e-mail da Beatriz, centralizem nela, que nós ficamos muito fora da empresa. Mesmo nessa época de pandemia, a gente tem saído um pouco, e aí ela tem condição de direcionar para quem vai ser a pessoa mais habilitada a estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Mais uma vez, tá? Eu sou o Anderson Ferreira, Departamento de Confiabilidade, agradeço a presença de vocês aí, a atenção de vocês, e novamente espero que tenham gostado. Muito obrigado, tá? Ferreira, Ferreira, Ferreira. Fala, Henrique, a gente está te escutando. Opa, tudo bom? Tudo bom, pessoal?
Aqui é o Tudo Henrique bem. Elvira, para quem não me conhece, eu sou responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Distribuidores aqui da SKF. Bom dia aí, pessoal, e obrigado pela participação. Eu queria contribuir com o que o Ferreira falou. Eu tenho esse espaço? Tem Tem sim, sim. Henrique. Pode ficar à Então tá vontade. bom. Pessoal, a SKF leva muito a sério a questão de distribuição, né? Os distribuidores que ela elegem tá levando a marca SKF para todo o Brasil. Então a gente tem um programa sério chamado de CMP, que é um nível de qualificação muito exigente para que o distribuidor atinja essa categoria. Hoje, em Copel, ela é classificada como CMP, que, além de entregar o produto em si, que é o rolamento, ele também é responsável por entregar o serviço. Haja visto essa webinar, essa videoconferência que o Ferreira está falando, tá? Então, hoje, a Copel, ela está classificada dentro dos níveis SKF como um dos maiores distribuidores para certificação de produtos e serviços. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A SKF, em segunda questão, ela tem aí diversas tecnologias para os mais variados clientes. Então, desde uma tecnologia de um sistema portátil ou fixo na máquina offline, ou até um sistema de monitoramento. Cabe vocês a explorar depois com a Incopel qual melhor se adequa para o cenário de vocês. Mas o importante é, com tudo isso que o Ferreira falou, ter painéis que são os dashboards. São painéis dinâmicos, de fácil visualização, monitorando 24 horas o seu ativo e o gerente da planta de manutenção, com o distribuidor, junto com a SKF, observando qual o momento que esse comportamento da máquina tende a falhar para se programar, vocês terem a peça em tempo hábil e garantindo em si a maior confiabilidade de máquina e o menor custo possível. Então, contem com os nossos parceiros, que são os nossos distribuidores. Eu falo o seguinte, a SKF ela não tem braços para atingir o Brasil inteiro. Ela precisa de distribuidores e precisa de distribuidores qualificados para entregar a melhor oferta em produto e em serviços para o cliente final. E aqui nós estamos diante de um que é a Incopel. Agradeço todo o time Incopel e todos os clientes que prestigiarem aí o evento. Muito obrigado. Oi, Henrique, eu agradeço as palavras suas aí, obrigado pela complementação que você fez aí, tá? Novamente, pessoal, agradeço a participação de todo mundo aí e não se esqueçam, mandem o ok no e-mail da Beatriz para vocês poderem participar do sorteio aí, tá joia? Muito obrigado aí, bom dia a todos aí.